Só posso- Gente, estamos aqui hoje com a Cris. A Cris é nossa convidada hoje para conversar sobre o trabalho dela junto com o Programa de Educação para a Paz. A Cris gosta muito do Programa de Educação para a Paz, a gente gosta muito do trabalho dela, e por que não juntar as duas coisas, somar e multiplicar por dois, né? Então, ela tem um currículo fantástico, ela vai falar bastante sobre ela mesma e sobre o trabalho dela, não preciso falar nada. Já está apresentada e vamos embora, né, Cris? Obrigada, Ive, muito obrigada. E o programa de Educação para a Paz, ele caiu como um presente, um grande presente na minha vida. E porque os temas, eles estão muito conectados ao desbloqueio de trauma. Na medida em que a gente desbloqueia os nossos traumas cada vez mais e com mais intensidade e profundidade, é possível sentir, mais do que pensar, sentir clareza, entendimento, consciência, força interior e paz, né? Todos os 10 temas. Existe uma conexão profunda entre a paz e o desbloqueio de trauma. E, na verdade, a minha intenção de hoje é trazer um pouco de psicoeducação. Porque tanto eu como acredito que a maioria de nós recebeu muito pouca informação sobre trauma, sobre o que é esse tal de trauma, né? Porque o trauma de impacto, que é aquele causado por algum evento onde houve uma data, onde houve um local, onde houve uma circunstância, um contexto, esse é o trauma mais reconhecido como, infelizmente, agora um trauma coletivo, que é o do Sul, o do Rio Grande do Sul. Um imenso trauma coletivo, né? De uma enchente danosa, horrorosa, que desabrigou milhares de pessoas. Isso é um trauma de impacto. Então, a gente começa aqui falando um pouquinho, né? Assim, e quem tiver dúvida, por gentileza, eu estou aqui atenta ao chat, estou de olho no chat. Mas como é que eu vim parar nisso, né? Como é que eu vim, que me impulsionou a trabalhar com trauma? E, gente, quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar. Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu vejo que eu preciso aprender mais. Como no programa de Educação para a Paz. Quanto mais clareza, né? Mais clareza. Porque é um processo, é um programa, né? É um processo. É um processo de várias camadas. E uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. E são as nossas grandes dores, são esses traumas que, quando integrados, quando vistos, quando reconhecidos, podem nos liberar uma imensa capacidade e competência para a vida, para a vida. E, na verdade, o programa de Educação para a Paz busca nos conduzir para o mais, né? Para mais abundância, para mais prosperidade, para mais leveza, para mais habilidades, para mais competência, para mais jogo de cintura, para mais flexibilidade, para mais maturidade. Bom, eu sou administradora de empresas de base, a minha formação base é administração. E eu comecei como pioneira num programa chamado 5S. Na época, o Japão é uma filosofia adotada para a reconstrução do Japão na pós-guerra. Então, eles tinham como filosofia o Kaizen, que é uma pequena melhoria por dia. Mas imaginem um país assolado por uma guerra, pela Segunda Guerra Mundial, que foi trágica, que foi horrível, onde escombros e mortos, enfim, ambiente de guerra, de guerra. E eles sistematizaram uma filosofia que os ajudou a torná-los hoje um país de primeiro mundo, evoluído em tão pouco tempo. O Japão é um exemplo de superação.
Mas não foi sem método e não foi de qualquer jeito, né? Eles adotaram essa filosofia que aparentemente é simples, mas simples não é simplista. O simples, muitas vezes, é o ápice da sabedoria. Descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida. Eram 5 S: Seiri, Seiton, Shiketsu e essas palavrinhas em japonês. Mas de uma profundidade, porque se eu estou num ambiente, então assim, num ambiente físico, o descarte era necessário separar nos escombros o que presta e o que não presta, o que tem utilidade e o que não tem. Assim como na nossa vida, né? Será que isso cabe? Ainda cabe ou não? A gente precisa olhar e muitas vezes se despedir daquilo que não faz mais sentido. Só que às vezes a gente nem sabe, nem sabe. Então, mas no nível físico, né? Eu comecei com 5S para colocar pequenas empresas em ordem. Eu trabalhei no Sebrae durante muitos anos e trabalhei na área de desenvolvimento de equipes. E esse programa, na verdade, ele é a base de todo o trabalho, até hoje. Porque trabalhar com trauma é como trabalhar com 5 S's na alma. Não no ambiente físico, mas na alma. Então, a gente precisa, sim, descartar, colocar em ordem, limpar, manter essa ordem, né? Descarte, organização, limpeza, higiene, mantê-la todo dia, né? E manter essa ordem. Bom, então, o que eu vejo hoje é que o meu trabalho é uma extensão desse início de organização física. Agora é uma organização na alma. E as nossas feridas, elas, quando vistas, integradas e acolhidas, elas têm o potencial de nos nutrir de mais vida, de mais competência. Então, hoje, eu quero conversar com vocês sobre uma introdução, porque o tema é vasto, né? E eu estou comemorando hoje, eu passei na prova do MEC. Eu sou habilitada como consteladora nas novas constelações. Então, de 2 anos para cá, eu estou imersa nesse mundo de terapia. E as constelações são uma poderosa ferramenta do psicotrauma, assim como a focalização e outras, né? Por quê? A gente vai ver por quê, que é importante. Hoje, então, com muito carinho, a gente vai aprofundar nesses temas. Consciência de si mesmo, clareza, apreciação, entendimento, dignidade, escolhas mais conscientes e esperança. Tudo isso tem uma relação profunda com os nossos desbloqueios, né? Com a nossa abertura, com o nosso assentimento, com a nossa aceitação. Aceitação que começa pela aceitação de si mesmo e de si mesmo. E o que é o trauma? Gabor Maté, ele tem um documentário, se não me engano, gratuito na internet sobre a sabedoria do trauma. E depois eu passo o link para a Ive e ela compartilha com vocês. E é um documentário lindo. E ele é um grande pesquisador, é um médico canadense. E ele diz que nenhuma violência é normal. E que nós, na sociedade doente em que vivemos, normalizamos a violência. Não, nenhuma violência é normal. Então, trauma é uma ferida psíquica que nos endurece psicologicamente. Então, interfere na nossa capacidade de crescermos e nos desenvolvermos. Grande parte da população se encontra num momento de sobrevivência e não sai da sobrevivência. Por quê? Tem dores, e dores profundas. Então, esta ferida psíquica causada pelo trauma causa muita dor. E com dor, a dor induz ao medo. E aí a gente passa a escolher com base no medo. Quanto
quantos casamentos, né? Quantas decisões são feitas com base no medo e na intenção errada. Quem nunca, né? Quem nunca decidiu algo muito sério na sua vida por medo e não por amor? Então, trauma não é o que aconteceu com você, é o que acontece dentro da gente como resultado do que aconteceu com a gente. Dois irmãos, por exemplo, podem ter a mesma mãe e o mesmo pai e serem afetados nesta relação com uma intensidade bastante diferente. Então, a intensidade e o fato vai depender do sistema individual de cada um. Então, o trauma não é o fato, porque se houve acolhimento durante o fato, se houve alguém suficientemente regulado e disponível para esse acolhimento, provavelmente isso foi só um fato. Ele não causou traumatização. E traumatização é o que fica quando a gente passa sozinho ou sozinha por coisas que são demais para o nosso sistema nervoso. Então, o trauma é a ferida que nos torna menos flexíveis, mais rígidos, com menos sentimentos e com mais defesas. Essa é a definição do Gabor Maté, um grande médico, e ele está com um documentário novo, acho que no Prime Video, que é O Médico Cura-te a Ti Mesmo. E o livro dele, O Mito do Normal, altamente recomendado. De o quanto esta sociedade doente normaliza a violência, né? E essas pequenas violências cotidianas que a gente está submetido. Isso, muito bem, Mônica, obrigada, querida. Essas pequenas violências diárias a que a gente está submetida, como, por exemplo, alguém que se acha melhor do que um manobrista no prédio e começa a humilhá-lo, porque simplesmente ele está com o carro na frente e essa pessoa não é prioridade porque existe uma ordem de atendimento. E esse ser começa a humilhar esse outro ser, simplesmente porque ele talvez seja o proprietário do apartamento e o outro está trabalhando, né? Então, e a gente vê isso diariamente, acabamos de ver isso. A Gente, gente o que diário. o que ela está contando aconteceu no meu prédio agora, tá? O menino me ligou, coitado, chorando. Então, são fatos da vida real que não é história imaginária, né? Não é, é realidade, né? E que a gente assiste, né, diariamente, cenas de violência, de autoritarismo, de imposição de poder, né, e que são normalizadas na nossa sociedade. Quais são os tipos de trauma? Os traumas de impacto. Com a gente você quer bater nela porque quer virar massa. E com os outros você deixa de te bater? Que é isso? Oi? Pronto, alguém abriu o microfone e estava numa conversa. Pois é, numa conversa bem cotidiana, inclusive. Bom, traumas de impacto, traumas de desenvolvimento e traumas transgeracionais. Gente, os traumas de impacto são os visíveis, são os nomeáveis, são os que têm um contexto e que aconteceram numa data e são facilmente identificáveis. Houve um acidente, houve algo. Algo aconteceu. Só que os traumas que nos comem por dentro são são os invisíveis, que são esses dois, e esses que, assim, foi ao descobrir o quanto de trauma eu tinha numa depressão, né? Eu tive uma depressão muito séria e fui descobrir que eu tinha
tanto trauma de desenvolvimento como trauma transgeracional, porque eles são invisíveis e eles aparecem no nosso sofrimento, nos sintomas. Eles emergem através dos sintomas. Então, os traumas de desenvolvimento, eles podem acontecer desde a concepção, acontecem de forma intrauterina, nascimento, até os 20 e poucos anos, tá? Traumas de desenvolvimento. São aqueles onde a gente não tinha o neocórtex, o cérebro neocórtex, ele só vai estar maduro a partir dos 21 anos, tá? A gente só tem recursos e que muitas vezes são impedidos de fluírem com força e com potência, porque o trauma não permite nem o desenvolvimento pleno do neocórtex. A gente só usa, pessoas maduras usam 5% do neocórtex. Então, os traumas de desenvolvimento acontecem quando a gente é muito pequeno e durante muito tempo, onde a gente não tem recursos o suficiente para poder manejar isso e para poder lidar com essa dor. E os traumas transgeracionais, que são aqueles que os nossos pais e os nossos avós e os nossos bisavós e até 7 gerações trouxeram consigo. Coisas que aconteceram e que não puderam ser processadas, integradas, acolhidas pelos nossos ancestrais. E que provavelmente também eles passaram por isso sozinhos. Quais são os níveis de trauma? E aí é que está uma questão muito, muito interessante. A maioria de nós está envolvido numa trama ou numa malha de traumas que se repetem de forma transgeracional, né? Trauma é quando algo nesta geração aconteceu. Uma separação, nunca houve separação entre os meus avós, né? Sempre houve muito amor, enfim, mas houve uma separação. Isso é um trauma. O drama é quando a separação já vem, né, de um casamento problemático dos meus pais, tá? No segundo nível. Mas quando os meus avós e os meus bisavós, isso já é uma malha, tá? Então tem profundidade de trauma. Então, trauma, o drama, a trama e a malha. E muitas vezes, sem perceber, a gente vive uma trama, tá? Tá claro, pessoal? Tô indo bem? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, é só colocar aqui no chat, tá? Beleza, Mônica? Então, assim, essas informações não são muito compartilhadas, né? São em poucos lugares a gente encontra informações sobre trauma. E quais são os sintomas? Eu falei, trauma é diferente de traumatização. Trauma é o que aconteceu. Traumatização é como o nosso corpo absorveu aquilo, tá bom? Então, não necessariamente um trauma gera traumatização, mas uma traumatização contém um trauma, tá? Então, quais são os sintomas de algo que aconteceu, ou visível ou invisível, ou um trauma de impacto, ou um trauma de desenvolvimento e transgeracional, que não pode ser acolhido? Então, acessos rompantes de raiva, excesso de pesadelo, baixa autoestima, ataques de pânico, sentimentos de menos-valia, de impotência, né? Fechar-se, ter dificuldade em se relacionar, ficar muito tempo isolado num quarto, dificuldade em dormir, hipervigilância, tá o tempo todo, né? Não consegue descansar, precisa engatar uma atividade na outra, não pode parar. Não pode parar, porque se parar vai sentir, então não pode sentir. Dependência,
dependência de pornografia, de comer demais, de videogame, de beber, de fumar, uso de droga, cigarro, etc, etc, etc. Né? Dependência de televisão, dependência... Atração por situações perigosas, homens, né? Homens principalmente, com moto eu vejo muito isso, né? Assim, não... Alguém traumatizado, muitas vezes, não distingue o que é seguro do que é inseguro, de pessoas seguras e pessoas inseguras. E muitas mulheres se colocam em situações, em relacionamentos tóxicos, mais de uma vez, porque o sistema nervoso dela não está, não está saudável. E essa percepção do que é perigoso e do que não é perigoso, então se super protege de um lado e de um outro lado se super expõe, se colocando em risco, né? A capacidade reduzida vive cansado, vive estressado, vive nervoso, vive, né, assim, e grandes respostas, né? Tipo, sei lá, a pessoa fala 3 vezes, ô fulano, eu falo, o que que foi? Né? Esse tipo de resposta exagerada. E a falta de paciência mesmo, consigo mesmo e com o outro. O excesso de crítica, e em cima disso tem mais um monte de coisa, tá? Mas aqui são grandes sintomas de traumatização. Aonde... E isso aqui é incrível, gente, porque assim, na verdade, os nossos traumas, eles se instalam no sistema nervoso central. Não é mental, é físico. É físico. Sim, querida, sim. Eu não tenho quantidade, às vezes um único sintoma é tão intenso que já caracteriza o trauma, Mônica, tá? Então, não é a quantidade de sintomas, é a intensidade. Se é algo que eu sinto todos os dias ou com muita frequência, isso está conectado a um trauma, sim. Tá? E cada corpo arruma um jeito para se defender da dor. E esses sintomas são defesas infantis inadequadas, defesas, né, de traumas que não puderam ser acolhidos. Bom, aonde o trauma se instala? No nosso cérebro reptiliano, que é basicamente o nosso inconsciente. O cérebro reptiliano, ele responde por mais de 70% do nosso comportamento. O cérebro reptiliano, ele controla tudo que nós não controlamos, ele controla a vida. Batimento cardíaco, suor, lágrima, temperatura da pele, fechar e abrir, piscar de olho, saliva, enfim, todos os nossos órgãos, eles funcionam independente. Existe uma grande inteligência nesse nosso gigante computador quântico que é o nosso corpo. E essa grande inteligência, ela é regida, o grande maestro é o sistema reptiliano, tá? É também o sistema reptiliano, que é inconsciente. Bom, a gente não pensa para piscar o olho, porque o neocórtex é o que pensa. É o que calcula, é o que planeja, é o que controla, é o que faz planos, né? É o que lida com abstrações, né? É o que cria. Então, essa grande inteligência, que é o sistema reptiliano, ele responde por 60%, 70% do nosso comportamento. E a maioria, grande parte,
de dores profundas que nós temos instalaram-se nesse local, que muitas vezes é inacessível ao verbal. E o cérebro reptiliano é isso, ele nos garante a nossa sobrevivência. Ele tem a ver com o instinto. E quando algo terrível acontece, num momento onde a gente é muito pequeno para se defender, ou que já vem com os nossos ancestrais, né? Algo em nós se congela. Vocês já viram um passarinho que bate no vidro? O que acontece? O passarinho dá com a cabeça no vidro e se não foi intenso para matá-lo, ele se faz de morto, ou quando algo ameaça um animal. Ele normalmente paralisa, se faz de morto, ele chacoalha e continua. E esse chacoalhar é o que garante que o sistema volte de forma íntegra. Mas o que acontece com a gente é que muitas vezes, e 70% das famílias, numa pesquisa recente, mais de 70% das famílias nos anos 70 foram criadas de forma tremendamente autoritária. Engole o choro! Cala a boca! Manda quem pode! Obedece que tem juízo, né? E assim por aí vai. Quem já não ouviu esse tom de voz, quem nunca, né, viu ou ouviu algo semelhante. E isso nos paralisa por dentro. Isso faz com que a gente fique num estado de encolhimento, o que é absolutamente natural. A reação traumática é natural para algo não natural. A reação, as nossas reações, né, diante do trauma. Outro dia, uma paciente assim, puxa, eu sinto um sono, eu só quero dormir. Eu quero dormir, eu quero dormir. É normal? Falei, diante do que você passou, é absolutamente normal. Claro que é normal. Óbvio que é normal. A normal era ela não conseguir, ela conseguir estar livre, enfim, né? Sem o processamento. Bom, o segundo, gente, são sentimentos. Então, o segundo cérebro é o nosso cérebro límbico, que é o que dá sentido. E muitos, né, paralisam o sentir. Então, todos os nossos sentimentos são bem-vindos. Mas muitos de nós, né, quando não integrou algum trauma no corpo, tem medo de sentir raiva, tem medo de sentir medo, vive com vergonha, né, e nega para si mesmo. E esses sentimentos, eles vão crescendo na medida em que eles não são integrados, né? Todo sentimento que não pode ser expresso na origem, ele acaba criando, se ampliando de forma desfuncional, né? Então, assim, o tempo não cura trauma, tá? O tempo piora trauma, porque ele vai se desdobrando, o corpo vai arrumando um jeito até que vire um câncer, até que vire uma doença autoimune, uma doença somática fatal. Trauma mata. E, por último, assim, então, assim, quando a gente está liberado no sistema reptiliano, a gente pode sentir, todas as emoções são bem-vindas. Naturalmente, nós somos feitos para brilhar. Naturalmente, nós somos criativos, amorosos, compassivos, falantes, profundos, queridos, amados, bem-vindos, né? Bom, então, são esses os nossos três. E muito dos nossos traumas, ele paralisa a nossa ação, a gente deixa de fazer coisas em prol de si mesmo, né? A favor, a gente deixa de cuidar da gente, porque é muito difícil cuidar de um trauma sozinho.
A gente precisa de um outro suficientemente regulado que nos ajude a dar vazão, porque nós somos animais de bando, nós somos mamíferos de bando. E, além de tudo, a maioria dos traumas são invisíveis, incontroláveis e inconscientes. Tudo bem até aqui? Eu vou ver no chat aqui, tá? Vou seguir. Bom, nosso inconsciente, pessoal. Todos os nossos sentimentos têm lógica. Se a gente sente medo de forma contínua, o que pode também ser uma forma de pânico, isso tem uma lógica, mesmo que a gente não entenda. Não é do nada, não é à toa, tá? O inconsciente é atemporal. Coisas que aconteceram com pessoas de 50, 60 anos de forma intrauterina, o corpo guarda essa memória. O inconsciente, ele é muito mais ágil, rápido, inteligente, na verdade, do que o nosso consciente. O inconsciente, ele registra tudo. Ele é uma grande... A nossa pele é inteligente. Todos os nossos órgãos são inteligentes. Então, o inconsciente, ele registra até 400% de tudo, tudo, o tempo todo. Só que o trauma, ele não está no passado. Os efeitos do trauma estão na nossa vida, no presente. Trauma é o que aconteceu, mas o resíduo é no presente. Ele nos impede de fluir com leveza e com liberdade. O trauma, ele nos tira duas bases, duas grandes bases, que são a segurança. Segurança de ser você mesmo. Segurança de existir. Segurança de se sentir amado. Segurança de se sentir protegido. Seguro no seu corpo. O trauma tira isso da gente. E tira a nossa autonomia de ir de encontro à vida. A autonomia de fazer as coisas acontecerem. A autonomia, né, de provocar mudanças no ambiente. Então, o inconsciente, ele controla todo o nosso sistema nervoso, simpático e parasimpático. E o sistema nervoso, ele está conectado ao cérebro reptiliano, tá? Então, nós somos comandados pelo nosso inconsciente. É incontrolável, muitas vezes, o medo, a vergonha, a raiva, essas grandes manifestações, né? A gente não controla e depois se culpa e se envergonha. O inconsciente, ele entra em modo de repetição com aquilo que ele não consegue resolver. É como se o nosso inconsciente quisesse nos ajudar o tempo todo, do jeito dele, com os recursos dele. Ele não tem recurso verbal. E ele nos mostra, através das nossas repetições, que algo precisa ser visto. E se a gente não tem acesso e, na verdade, é isso, assim, se a gente não tem acesso e se a gente não se abre para o novo, a abertura é uma grande porta de início de mudança. Quanto mais fechados, mais doentes. Quanto mais doentes, né, mais a gente olha para a morte do que para a vida. Quanto mais a gente se fecha, mais a gente adoece. Quais são as defesas disfuncionais? O que é uma defesa disfuncional? Né? O Gabor colocou naquela... Eu vou até resgatar aqui de novo, rapidinho. Aqui, ó. Menos flexível, mais rígido, menos sentimentos e com mais defesas. E quais são essas defesas? Negação. Ah, não foi tão sério assim. Ah, todo mundo fazia isso. Todo pai batia. As mães eram assim mesmo.
Não, você tá conversando. Não, não tô sentindo, não. Eu tô ótima. Como é que... Tô ótima, melhor agora. As pessoas que dizem todo dia, todo dia. Você olha pra cara dela, você vê que tá sofrendo. Como é que você tá? Tô ótimo. Né? Não quero mais falar sobre isso. Esse assunto morreu pra mim. E aí desvia, né? E projeta. Viu fulano? Nossa, como fulano é fofoqueiro, né? Vocês já viram isso? A pessoa falando que ela é, né? Que é a projeção. Às vezes a dor é tão grande que as pessoas dissociam. Você vê que, tipo, não tá falando Lé com Cré, porque é demais. É demais. A dissociação já é em casos mais graves, tá? Mas reprimir. Tipo, eu não posso sentir. Eu não posso sentir. Às vezes nem vocabulário emocional a gente tem. O que você está sentindo? Eu tô bem. Não, mas o que você está sentindo? Sei lá o que eu tô sentindo. Tipo, não me faz pergunta difícil. Né? A gente não foi treinado para sentir. Oi, Clara, querida. A gente não foi treinado para sentir. E a gente tem pouquíssimo recurso emocional para lidar com essa máquina, com essa potência que é o nosso corpo. Então, o vocabulário emocional ele é muito importante. Em todo programa de educação para a paz, em todo programa de mediação de conflitos, porque a gente precisa conhecer os sentimentos. E o filme Divertidamente vem para nos ajudar muito nisso, de uma forma muito lúdica, né? O quanto todos os sentimentos são bem-vindos. E às vezes a gente se anestesia, né? Para não sentir dor. E se anestesia no sono, na comida, no excesso de comida ou na falta de comida, no excesso de falta de foco. Tudo isso é uma forma de anestesia, para às vezes não olhar para a gente mesmo, né? E tem até um videozinho agora que eu acabei de ver no Instagram, engole choro, engole sapo, engole sei lá o quê, e o corpo sente. E a gente engole. Engole e não põe limite, não põe limite de forma assertiva. E quando põe, isso não é limite, isso é descontrole, tá? E é isso, e a gente, né, tudo isso são defesas desfuncionais que a gente usa porque não sabe lidar com o trauma. Congela, racionaliza, veja bem, no livro tal, diz tal, 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 mas vocês já conheceram pessoas? A sabedoria, ela está no coração e não na cabeça. A verdadeira sabedoria, ela vem de uma fonte maior. Então, eu posso ter grandes intelectuais e que têm baixíssimo evolução emocional. Cabedal emocional, recurso emocional, enfim, desenvolvimento emocional, tá? Então, não é os diplomas de uma pessoa que me diz o quão sábia ela é ou não. É o quanto ela sabe lidar com os próprios sentimentos. Sabedoria está conectada ao sentir. E como é que é possível sentir paz na alma, sustentando essas defesas? Todo esse sofrimento. Não é possível. Não. E qual é a origem das nossas emoções, pessoal? O que vocês acham? A origem está muito conectada, a origem das nossas emoções está muito conectada aos nossos pais, com quem nós aprendemos a sentir ou a não sentir. Nós aprendemos através, né, da convivência. E como foi essa convivência? Foi saudável? Não foi? E se não foi, tem jeito. A boa notícia é essa. Se não foi, tem jeito. É possível. Nós não somos vítimas das nossas histórias. Querer não é poder. E muitas vezes a gente se esforça, né?
E com esforço, no esforço, na disciplina, no excesso de rigidez, fazemos o melhor que podemos. E a coisa não anda, a coisa não evolui. E a gente mesmo assim sente que a nossa vida não vai para frente, porque não é falta de vontade, não tem nada a ver com competência, não tem a ver com disciplina. E não é possível ter controle das nossas emoções. Nossas emoções são incontroláveis. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Quando a gente é liberado dos nossos bloqueios e dos nossos traumas, a gente passa a sentir. E todas as emoções, os sentimentos nos permeiam. Eu posso sim sentir raiva, sentir medo, mas isso é um sentimento que não me toma e não me paralisa. Quando eu estou livre, eu passo a sentir e não quando eu falo emoção, a emoção é aquilo que a gente sente a maior parte do tempo. São esses grandes núcleos de dor que podem estar na vergonha, na raiva, no medo, né? E se desdobram em desesperança, em estresse contínuo, em encolhimento. E no ciclo de trauma, muitos de nós vivem esse círculo que não tem fim e que só piora, que tem a ver com exaustão, impaciência e culpa. Eu me culpo porque eu não sou bom o suficiente. Eu me esforço para fazer mal, mas eu vivo cansado. Tudo que eu faço é com base no esforço. E eu vivo no limite. Eu não aguento mais. Eu não aguento. E qual é a diferença entre dor e sofrimento? A dor é onde a vida nos machuca. E isso precisa ser visto. Onde a vida nos machucou ou machucou os nossos ancestrais. A dor é bem-vinda, o sofrimento não. O sofrimento é desnecessário muitas vezes. Ele é uma reedição, uma maneira de nós nos protegermos da verdadeira dor. E a principal diferença entre dor e sofrimento é que a primeira, a dor, ela tem um movimento para a vida. Toda dor, ela tem e contém em si o poder de regeneração, o poder de restauração, o poder como um corte na pele, o corpo imediatamente arruma recursos para estancar o sangue e já começa a regeneração e a cicatrização, né? O sofrimento, ele é defensivo e está conectado com as nossas defesas para que a gente não sinta de novo a dor. E é uma proteção infantil e contém energia de morte. Em um sentido profundo, o sofrimento é a negação, é a desconexão da realidade, enquanto a dor, embora doa, ela é música e abertura para a vida. Aceitação do que a vida é e do que ela traz, das experiências e sentimentos que chegam a nós a cada momento. Como é que eu me liberto? O assentimento à verdade nos liberta. Já o sofrimento causa um grande padecimento nos outros e em nós mesmos, pois impede o fluxo livre e aberto do jogo da vida. Uma pessoa traumatizada provavelmente vai causar dor no ambiente, porque ela explode, porque ela se fecha, porque ela não conversa, ou porque ela desorganiza, porque ela confunde, porque ela esquece, porque ela causa. Para si e para o outro. Como é que eu abandono o sofrimento? Assentimento, que é muito mais do que aceitação. O primeiro passo é abraçar a dor com toda a sua gama
e com todas as suas nuances e abrir um espaço para a dor dentro de nós. Abrir os nossos corações para receber a dor. Abrir o coração é por si só uma bênção. Quanto menos sombras temos para iluminar, menos cisões precisamos sustentar. Quanto menos sombras temos para iluminar, menos fissuras internas nós temos para sustentar. Que a nossa energia de vida no trauma vai para o trauma. A energia vai para sustentar essas quebras, essas separações e essas fusões internas. Então, em resumo, gente, nós muitas vezes estamos no nível de consciência pessoal. Existem vários níveis de consciência. A gente, normalmente, sem ter acesso à psicoeducação e sem ter acesso a trabalhos como o Programa de Educação para a Paz e terapia, etc., a gente acha que nós somos os únicos responsáveis por sair disso. Só que no nível individual é muito difícil. E a gente tem que olhar para o sistema, para a inteligência coletiva. Como foram, ou o que aconteceu nas nossas relações. Como é de verdade a minha relação com a minha mãe. É de respeito? É uma relação íntegra? É uma relação de reverência e respeito e gratidão? Ou não? Como é a relação com meu pai? Eu ainda tenho mágoas? Eu ainda tenho exigências? Eu ainda me ressinto do que aconteceu? E quando a gente vai liberando esse segundo andar, é que a gente pode de verdade fluir para a vida. Então, é como se acima de nós, todas essas relações, e muitas vezes houveram relações entre irmãos, mortes, acidentes, abortos, grandes violências, enfim, né? Que estão ali pedindo para serem vistas e integradas no nosso corpo. E agora, eu vou tirar aqui a apresentação. Todo mundo aqui comigo? Beleza? Deixa eu ver que horas são. Já são 8h30. Vocês topam fazer uma vivência? Sim, sim, né, gente? Vamos embora, Tá né? todo mundo aí, ó. Ninguém Eu saiu. topo, Muito sim. bem-vindos. Bora pra vivência. Tá todo Então, bora mundo... para a vivência. Gente, ó. Nós vamos, a Ivy não vai dar tempo no final da vivência, a gente já vai se despedir, tá? Mas nós vamos lançar um programa de 12 horas, para quem tiver interesse em participar. Nós vamos lançar um programa de 12 horas de vivências em traumas. A gente vai passar nesse programa por vivências de desenvolvimento e vivências transgeracionais, tá? A gente vai oferecer depois daqui, para quem quiser, e só para os voluntários de Educação para a Paz, 12 horas de imersão. Vão ser 4 encontros de 3 horas, e depois a Ivy vai compartilhar os dias, as datas, enfim. Mas a ideia é que a gente forme um grupo de até 20 pessoas, para que a gente juntos possamos integrar, reconhecer e liberar essas dores